A Guerra Austro-Prussiana, também conhecida como Guerra das Sete Semanas, ocorreu em 1866 e foi um confronto entre a Prússia e a Áustria pelo controle e influência sobre os estados alemães. Esse conflito redefiniu o mapa político da Europa e preparou o terreno para a unificação da Alemanha sob a liderança prussiana. No século XIX, a Europa estava em meio a uma transformação política e social. As revoluções de 1848 tinham acendido a chama do nacionalismo e do liberalismo. Na Alemanha, havia um crescente desejo de unificação, mas a questão era, sob a liderança de quem? De um lado, a Áustria, uma potência tradicional com uma sociedade multicultural e um império vasto. Do outro, a Prússia, um estado emergente com uma sociedade mais homogênea e um exército eficiente e moderno. A rivalidade entre essas duas potências germânicas era inevitável. A diplomacia antes da guerra foi marcada por uma série de alianças e tratados. Otto von Bismarck, o chanceler prussiano, foi um mestre na arte da diplomacia. Ele garantiu a neutralidade da França e da Rússia e formou uma aliança com a Itália, prometendo-lhes territórios austríacos em troca de apoio militar. A Áustria, por sua vez, tentou formar suas próprias alianças, mas foi surpreendida pela habilidade diplomática de Bismarck. A tensão aumentou, e o conflito se tornou inevitável. A guerra começou em junho de 1866 e durou apenas 7 semanas. A superioridade militar prussiana, com seu uso eficaz de ferrovias para a mobilização rápida e a adoção de táticas modernas, levou a vitórias rápidas e decisivas. A Batalha de Königgrätz, em 3 de julho de 1866, foi o ponto culminante do conflito, onde os prussianos derrotaram esmagadoramente os austríacos. A Guerra Austro-Prussiana, ou Guerra das Sete Semanas, foi um conflito breve, mas intenso, que culminou em várias batalhas decisivas. Aqui, detalharemos as maiores e mais significativas batalhas desse conflito, que ocorreu de junho a agosto de 1866. A Batalha de Langensalza foi uma das primeiras grandes confrontações da guerra, envolvendo as forças prussianas e o Reino de Hanover. Os hanoverianos, sob o comando do rei Jorge V, inicialmente obtiveram sucesso contra os prussianos, causando-lhes sérias baixas. No entanto, a vitória hanoveriana foi de curta duração. Apesar de vencerem a batalha, eles foram rapidamente cercados por forças prussianas superiores e forçados a capitular dias depois, em 29 de junho. Este evento marcou o fim da resistência hanoveriana na guerra. Outra batalha importante ocorreu em Skalitz, onde as forças prussianas enfrentaram o Quarto Corpo Austríaco. A batalha foi um embate feroz, com os prussianos atacando vigorosamente as posições austríacas. Apesar da resistência determinada dos austríacos, a superioridade tática prussiana e sua habilidade em usar eficientemente a infantaria e a artilharia lhes garantiram a vitória. A derrota em Skalitz foi um golpe significativo para os austríacos, enfraquecendo ainda mais sua posição no teatro de guerra. Trautenau foi a única batalha da campanha em que as forças austríacas conseguiram uma vitória tática contra os prussianos. Comandado pelo general Ludwig von Gablenz, o exército austríaco conseguiu repelir o ataque do I-Corpo prussiano, liderado pelo general Adolf von Bonin. No entanto, a vitória austríaca em Trautenau não teve impacto estratégico significativo, pois os prussianos continuaram a avançar e ganharam várias outras batalhas na região. Simultaneamente à Batalha de Trautenau, a Batalha de Náchod ocorreu onde os prussianos, sob o comando do príncipe herdeiro Frederico Guilherme, enfrentaram as forças austríacas. Apesar de estar em menor número,
os prussianos conseguiram uma vitória decisiva devido à sua mobilidade superior e uso eficaz de táticas de infantaria. Esta vitória abriu o caminho para os prussianos avançarem ainda mais no território austríaco. A Batalha de Königgrätz, também conhecida como a Batalha de Sadova, foi a maior e mais decisiva batalha da Guerra Austro-Prussiana. Esta batalha envolveu mais de 400.000 soldados e é frequentemente vista como a culminação do conflito. Os exércitos prussianos, liderados pelo general Helmut von Moltke, enfrentaram as forças austríacas comandadas pelo Feldseelmeister Ludwig von Benedek. A estratégia prussiana envolveu um movimento de pinça, com os exércitos prussianos do norte do Elba avançando sobre as posições austríacas, enquanto o exército principal prussiano atacava de frente. A batalha começou com intensos combates nas vilas ao redor de Königgrätz. Os austríacos inicialmente resistiram com sucesso, mas a chegada oportuna do exército prussiano do norte, liderado pelo príncipe herdeiro Frederico Guilherme, virou a maré. Os prussianos conseguiram cercar os austríacos e infligir-lhes pesadas baixas. A derrota em Königgrätz foi catastrófica para os austríacos. Eles sofreram cerca de 44.000 baixas de mortos, feridos e capturados, enquanto as perdas prussianas foram de aproximadamente 9.000. Esta vitória decisiva praticamente decidiu o resultado da guerra, levando à assinatura do armistício e, posteriormente, do Tratado de Praga. A Batalha de Blumenau, que ocorreu perto de Bratislava, então parte do Império Austríaco, foi a última grande batalha da guerra. As forças prussianas, comandadas pelo general August Karl von Boeben, enfrentaram os austríacos liderados pelo general Anton von Hartung. Apesar da guerra já estar praticamente decidida, os combates em Blumenau foram intensos. Os prussianos conseguiram derrotar os austríacos, consolidando ainda mais sua posição de vitória no conflito. As batalhas da Guerra Austro-Prussiana demonstraram a eficácia das táticas militares prussianas e a habilidade estratégica de seus líderes. A vitória prussiana não só alterou o equilíbrio de poder na Europa, mas também pavimentou o caminho para a unificação alemã sob a liderança prussiana, redefinindo a estrutura política do continente para as décadas seguintes. A vitória prussiana teve profundas consequências. A Áustria foi excluída dos assuntos alemães, e a Confederação Germânica foi dissolvida. Em seu lugar, Bismarck estabeleceu a Confederação da Alemanha do Norte, liderada pela Prússia, pavimentando o caminho para a unificação alemã em 1871. Além disso, a Áustria teve que ceder territórios à Itália, o que ajudou na unificação italiana. Internamente, a derrota levou a reformas significativas dentro do Império Austríaco, que mais tarde se transformaria no Império Austro-Húngaro. Na sociedade, a guerra trouxe um novo sentido de identidade nacional entre os estados alemães. A eficiência militar prussiana se tornou um modelo para outros exércitos, e a política de Realpolitik de Bismarck influenciou a diplomacia europeia nas décadas seguintes. A Guerra Austro-Prussiana foi um marco na história europeia, alterando o equilíbrio de poder no continente e estabelecendo as bases para a unificação alemã. Através da astúcia diplomática de Bismarck e da força militar prussiana, a face da Europa foi transformada.